Disse que jogava hóquei e que, apesar de ser bastante moderado, costumava meter-se em brigas no ringue de gelo. A prova. Virou a cabeça e percorreu com o dedo uma cicatriz que desaparecia por baixo da linha do maxilar. Foi num dos meus últimos jogos. Parece que não me conseguia controlar. E que mais? Vocês os dois foram a Roma e o dono de um restaurante achou que o Howard era um jogador de basquete famoso e acabaram por comer à borla. Já me tinha esquecido dessa. O melhor borrego que já comi. E a única coisa que tive de fazer foi tirar fotografias com o pessoal da cozinha. O nosso empregado veio tomar nota do pedido e encheu-nos os copos com água com gás. Dei um grande golo e estremeci. Era só eu ou a água gasificada sabia a estalinhos líquidos? O Howard cruzou os braços. Peço desculpa por constatar o óbvio, mas nem acredito em quão parecida és com a Hardley. As pessoas dizem-te muito isso? Sim, às vezes. As pessoas pensavam que éramos irmãs. Não me admira nada. Até tens as mãos dela. Eu tinha os cotovelos apoiados na mesa, com um braço cruzado sobre o outro, e o Howard deu um safanão repentino para a frente, como se tivesse ficado preso num anzol de pesca. Estava a fitar o meu anel. Mudei desconfortavelmente de posição. Está tudo bem? O anel dela. Esticou-se para a frente e quase lhe tocou com a mão a pairar 2 centímetros acima da minha. Era uma antiguidade, uma aliança fina de ouro com uns arabescos intrincados gravados. A minha mãe usara-o até ao ficar tão magra que já lhe caía do dedo. Eu usava-o desde então. Ela contou-te que fui eu que lhe dei? Não. Puxei a mão para o colo com o rosto a aquecer. Ter-me-ia ela contado alguma coisa? Era uma espécie de anel de noivado ou coisa parecida? Não, apenas um presente. Fez-se mais um longo silêncio, que eu preenchi com um interesse sem precedentes pela decoração do restaurante. Penduradas por toda a parte havia fotografias autografadas do que provavelmente seriam celebridades italianas, e vários aventais tinham sido pregados à parede. Como música de fundo tocava We Are Live in a Yellow Submarine. As minhas faces ardiam como um frasco de molho marinado. O Howard abanou a cabeça. Então, e tens algum namorado lá na terra a sentir a tua falta? Não. Ainda bem. Tens muito tempo para partir corações quando fores mais velha. Hesitou. Esta manhã pensei em fazer um telefonema para a Escola Internacional para saber se andava por cá no verão alguém do teu ano. Podia ser uma boa maneira de ver se estás interessada em ir para a escola. Emiti um som de descomprometimento e depois demonstrei um especial interesse por uma fotografia ali próxima de uma mulher que ostentava uma tiara e uma faixa larga. Miss Ravioli 2015? Queria dizer-te que se alguma vez quiseres ter alguém com quem falar, além de mim e da Sónia, claro está, tenho uma amiga que vive na cidade. É assistente social e fala muito bem inglês. Já me disse que teria todo o prazer em encontrar-se contigo se precisares de... Tu sabes. Espetacular. Mais uma psicóloga. Aquela a que eu ia de antes dizia basicamente repetidas vezes e perguntava-me como é que isso te faz sentir, até eu achar que os meus ouvidos iam derreter. A resposta era sempre horrível. Eu sentia-me horrível sem a minha mãe. A psicóloga tinha-me dito que eu ia começar a sentir-me melhor aos poucos, mas até agora estava enganada. Comecei a rasgar as pontas da toalha de papel, mantendo os olhos longe do anel. Estás a sentir-te confortável aqui? Hesitei. Sim. Sabes que se precisares de alguma coisa, basta pedires. Eu estou bem. A minha voz estava áspera, mas o Howard limitou-se a assentir com a cabeça. Depois do que me pareceram umas 10 horas, o meu empregado apareceu finalmente e colocou 2 pizzas fumegantes à nossa frente. Cada uma delas era do tamanho de um prato grande de refeição, e o cheiro era inacreditável. Cortei uma fatia e dei uma dentada.
Toda a estranheza se evaporou de imediato. O poder da pizza. Acho que a minha boca acabou de explodir, disse eu. Ou tentei dizer, pelo menos. Saiu-me algo do género. A minha boca acabou de explodir. O quê? O Howard ergueu o olhar. Dei mais uma dentada. Isto é do melhor. Ele tinha razão. Aquela pizza pertencia a um universo completamente diferente daquilo a que eu estava habituada. Eu bem te disse, Lina. A Itália é o sítio perfeito para uma corredora com fome. Sorriu para mim e os dois comemos de modo voraz, como o Lucy in the Sky with Diamonds, a ocupar o espaço da conversa. Eu tinha acabado de dar uma dentada enorme quando ele disse: provavelmente estarás a perguntar-te onde é que eu andei este tempo todo. Fiquei paralisada, com um pedaço de massa na mão. Ele está a perguntar aquilo que eu acho que está. Este não podia ser o grande momento revelador. Não se conta aos filhos o motivo para não se ter estado por perto enquanto se enche o bandulho com pizza. Lancei-lhe um olhar de relance. Ele tinha pousado o garfo e a faca e estava debruçado para a frente, com a boca fixa numa expressão séria. Oh, não. Não. Não pensei muito nisso. Menti com quantos dentes tinha. Introduzi o pedaço de massa na boca, mas não consegui saboreá-la. A tua mãe contou-te muita coisa acerca da nossa relação. Abanei a cabeça. Não só... histórias engraçadas. Estou a ver. Bem, a verdade é que eu não sabia da tua existência. De repente, pareceu que todo o restaurante ficou em silêncio, tirando os Beatles. A miúda que dá comigo em doido vai-se embora. Cantavam eles. Engoli em seco com força. Eu nunca sequer tinha considerado essa hipótese. Porquê? As coisas estavam complicadas entre nós. Complicadas. Era exatamente o que a minha mãe tinha dito. Ela entrou em contacto comigo, mais ou menos por volta da altura em que começou a fazer os testes. Sabia que estava doente, só não sabia com o quê. E acho que ela tinha um pressentimento. Seja como for, quero que saibas que eu teria lá estado, se tivesse sabido. Eu só... Pousou a mão na mesa, com a palma virada para cima. Acho que só quero uma oportunidade. Não estou à espera de milagres. Sei que isto custa. A tua avó contou-me que não querias propriamente vir para cá. E eu percebo isso. Só quero que saibas que me agrada mesmo muito ter esta oportunidade de te conhecer. Os olhos dele cruzaram-se com os meus e de repente eu desejei do fundo do coração conseguir evaporar-me, como o vapor que ainda emanava da minha pizza. Cheguei-me para trás na mesa. Eu preciso ir à casa de banho. Desatei a correr até à parte da frente do restaurante, quase não conseguindo entrar na casa de banho antes de as lágrimas me começarem a cair. Estar ali era horrível. Antes daquele dia eu soubera exatamente quem era a minha mãe, e certamente ela não era esta mulher que adorava violetas ou enviava à filha diários misteriosos, ou se esquecia de dizer ao pai da sua criança que é verdade, tens uma filha. Precisei dos 3 minutos inteiros do Here Comes the Sun para recuperar a compostura, fazendo sobretudo respirações profundas, e quando finalmente abri a porta, o Howard ainda se encontrava sentado à mesa, com os ombros descaídos. Observei-o por um momento com a raiva a instalar-se em mim como uma fina camada de queijo parmesão. A minha mãe mantivera-nos separados durante 16 anos. Por que é que agora estávamos juntos? Capítulo 7. Nessa noite eu não conseguia dormir. O quarto do Howard também era no piso de cima e as tábuas do soalho rangeram à sua passagem pelo corredor. Eu não sabia da tua existência. Porquê? O relógio na parede do meu quarto fazia um tic-tac irritante. Na noite anterior eu não tinha reparado, mas de repente o barulho tornou-se insuportável. Puxei uma das almofadas para cima da cabeça, mas não ajudou, além de ser um bocado asfixiante. Pela janela soprava uma brisa, e as minhas violetas não paravam de oscilar como cabeças a balançar num concerto. Pronto, tudo bem.
Acendi o candeeiro e tirei o anel do dedo, analisando-o à luz. Muito embora a minha mãe não tivesse visto Howard durante mais de 16 anos, ela usara o anel que ele lhe dera todo o santo dia. Mas porquê? Teriam mesmo estado apaixonados, como tinha dito a Sónia? E se assim fosse, o que os tinha separado? Antes que eu perdesse a calma, abri a gaveta da mesinha de cabeceira e procurei o diário às apalpadelas. Abri-o. Eu fiz a escolha errada. Um arrepio percorreu-me a espinha. A minha mãe tinha escrito a marcador preto grosso e as palavras espojavam-se pelo verso da capa como uma fileira de aranhas. Seria uma mensagem para mim? Uma espécie de precursor do que eu estava prestes a ler? Enchi-me de coragem e virei para a primeira página. Era agora ou nunca.